Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. Uma honra, uma alegria nós estarmos aqui reunidos e podermos, através dessas grandes oportunidades, a rádio e através da live, nos aproximarmos de todos vocês. Nosso objetivo é trazermos, o Evangelho de Jesus fortalecido pelas questões atuais, ou seja, hoje nós temos a doutrina espírita que nos ampara, nós temos a ciência que nos embasa, nós temos muitos, digamos assim, valores, que nos dias atuais eles tornam, eu não digo verdadeiros, porque verdadeiros sempre foram, mas eles tornam compreensíveis aquelas questões às vezes simples, que a gente encontra no Evangelho. Então a nossa ideia é trazer, à tona, trazer nos nossos dias esses princípios básicos que são aqueles que norteiam, são aqueles que conduzem as nossas vidas. E esses princípios, eles foram trazidos, pelo nosso grande irmão que foi Jesus. Então é sempre uma honra, sempre uma alegria, muito grande de nós estarmos aqui. E a gente sempre lembra então dos nossos telefones, do nosso WhatsApp, do nosso telefone fixo. O fixo é o 3196-8929, o nosso WhatsApp é o 996436942. Então, dúvidas, questionamentos, sugestões, nós estamos aí. E também através das mídias, lá no www.floresfm.com e através do Face, do YouTube, Sociedade Espírita Divina Luz, enfim, só cabe a cada um de nós termos a boa vontade que nós vamos encontrar. Até porque Jesus dizia, batei e a porta se vos abrirá. Procurai e achareis, Então é isso aí. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Essa manhã fria, E nós vamos nos esquentar com a palavra hoje. Vamos tornar esse calor humano mais intenso. E é bom estar aqui porque nós estamos ressignificando os nossos valores. Todos nós que estamos aqui falando, todos aqueles que estão escutando, porque nós precisamos dessa insistência. A gente repete muitas coisas porque nós precisamos da repetição, da insistência, para fazer essa transformação que nós precisamos entre nós mesmos. Então, nada mais forte, nada mais contundente do que o Evangelho de Jesus, que nos auxilia, e ele serve para tudo na vida. E nós temos a humilde ideia de, através dele, auxiliar todos aqueles que também fazem parte dessa corrente, que é o programa Renascer. Então, colocando em prática esse ensinamento, abrindo ele todos os sábados, para, sob essa luz, que a gente consiga olhar para a nossa vida de uma forma bem objetiva do que realmente é esse grande exercício que é a vida. Então, hoje nós vamos até fazer o programa um pouquinho diferente, pela data de amanhã. Então, a gente gostaria de falar um pouco desse dia que é especial. O dia não, a data marca um momento especial, Os dias são todos especiais dentro de uma vida, mas trazer um pouco desse assunto de uma forma mais objetiva, mais contundente mesmo. Que é o Dia dos Pais. Exato. E até quando nós falamos em maturidade espiritual, subentende-se uma família, subentende-se dentro de uma família uma hierarquia,
não a nível de poder, mas sim a nível evolutivo, onde existem os mais evoluídos, os menos evoluídos, e como uma família, ela tem, né, as suas leis, elas têm os seus, digamos assim, os seus valores que conduzem, que mantêm, né, as regras, poderíamos assim dizer, que mantém essa família numa linha única, né? Então, Deus é o nosso Pai, Criador, né? Existe toda a criação e existe dentro da criação nós que somos filhos de Deus. E Jesus, há 2000 anos atrás, ele trouxe essa palavra, né, de um Deus que é Pai. E dentro das famílias, né, sempre houve essa questão, por um tempo, né, digamos assim, essas famílias mais antigas, mas quando começou a haver essa questão de sociedade, essa questão de civilização, né, então sempre houve essa questão de pai. Então nós achamos interessante falar um pouco sobre isso, né, a questão da paternidade. Por quê? Porque a paternidade, ela envolve coisas que até então nós não tínhamos parado para pensar. E isso tudo quem trouxe foi Jesus. Porque até então era um Deus pagão, né? Era um Deus muito severo, era um Deus, às vezes, tirano, né? E que se oferecia sacrifícios, como existem povos hoje que ainda oferecem, né? Mas não era um Deus de bondade, de justiça, mas principalmente que tinha uma relação de pai para filho com parte da sua criação, que seríamos nós, criaturas num estado evolutivo já de entendimento, né? Então isso foi Jesus que trouxe esse avanço, né, nas nossas relações. E hoje, então, nós temos a questão da família, que é a questão dos pais, que a gente sabe, mas que também, às vezes, é um tanto quanto esquecido, né? O próprio Livro dos Espíritos tem uma questão, não me lembro em qual capítulo, porque muito se fala nos últimos tempos de que a estrutura família ela estaria terminando, que ela estaria condenada a não mais existir em virtude da questão cultural em que está se formando a sociedade. E tem uma pergunta que é feita, imagina, em 1800 ele lá vai chumbo, sobre se a família vai acabar. E eles assim, não vai acabar, com as minhas palavras. Isso aí seria o recrudescimento do sentimento. Então, o fim da família, para quem acha que vai terminar, seria uma volta a um primitivismo e não uma evolução da importância que ela tem, porque o núcleo familiar ele é extremamente básico para todos nós, a estrutura de pais, né, pai e mãe, filhos, e o que isso representa na formação do ser humano de uma forma muito ampla. Essa estrutura ela repercute durante toda a nossa vida. Todos nós, quando mais adultos, nós nos percebemos repetindo ensinamentos que os nossos pais nos transmitiram, tendo cuidados, tendo observações com a nossa família, que eram observações que nós aprendemos de uma forma não colocada através do verbo, mas da observação consciencial que nós tínhamos nesses momentos em que estávamos inseridos ali como filhos. E hoje nós, de uma forma também bastante quase automática, a gente faz isso, a gente reproduz aquilo tentando colocar um pouco mais de qualidade, de sentimento, de observação de tudo que a gente viveu, para cada vez fazer com que isso vá sendo ampliado, que é o processo de evolução, né? Então, nós aprendemos, trazemos o nosso aprendizado e colocamos um pouco do nosso eu nesse contexto novo. E assim é que as famílias estão se modificando, penso eu, para melhor, né? Se a gente observar como é que era e como é hoje, a gente observa a proximidade que os pais, principalmente, hoje se fala de pai especificamente, da proximidade que o pai
tem com a sua família, que uma vez era uma relação bem diferente. Outros tempos, outras culturas, mas que a gente vai tentando fazer com que isso seja mais próximo, realmente. É claro que a gente sempre coloca, né, essa necessidade assim bem primária, né, básica, que é a construção interna de cada um, né? Se tu acredita que existe uma lei e uma ordem, se tu acredita que existe Deus, né, qual a relação que tu tem com Deus, para que depois, num tempo, né, digamos assim, depois, tu possa entender que tu é filho desse Deus e que esse Deus é Pai bom e justo. Então, a gente nota hoje, dentro da própria sociedade, que existe um total descuido, né, em relação a essa questão muito importante e particular de cada um de nós, que é a relação que cada um tem com o Criador, né? Então, hoje mesmo, muitas pessoas não creem em Deus, muitas pessoas não têm vínculos religiosos, muitas pessoas, elas, digamos assim, vêm do nada e vão para nada. Então, esses valores maiores, eles são trazidos para aquelas almas que se propõem a coisas maiores, né? Eu vi um vídeo outro dia de um jovem já, ele tinha uns 22, 23 anos, né? E baixando a ripa nos pais, que ele não pediu para nascer, e como ele não pediu para nascer, os pais têm obrigação de manter, e ele não queria trabalhar, né? Então ele alegava que ele não queria trabalhar, e pelo fato dele não ter pedido para nascer, né, os pais tinham que, digamos assim, dá tudo para ele. Dá tudo para ele, dá toda essa sustentabilidade, dá todo esse aparato, né, para que ele pudesse brilhar no mundo, como diz o outro. Então, são visões, né, que hoje são posicionamentos que hoje ainda a gente tem, e a gente vai ter que conviver com isso. Mas, por isso desses tempos, né, para quê? Para que exatamente na dificuldade do nosso dia a dia, cada um de nós comece a dar um significado a esses valores maiores, né? O que é Deus, o que é Pai, o que é família, onde estou, a minha relação com tudo isso. Vivemos de um lado, num lance grandioso a nível de ciência e tecnologia, mas a nível moral, como nós lemos na semana passada, né, nós vivemos assim numa ignorância, né, num total descaso para essas coisas de uma forma grandiosa, né, onde lideranças, onde boa parte, né, da população, da humanidade, ama mais um dos aspectos do pai do que verdadeiramente aquele que está te dando, né, aquilo que tu tanto ama. É que nem tu está dentro da família e tu dá ali para o teu filho uma coisinha para brincar e ele fica brincando com aquilo achando que o mundo gira em torno daquele brinquedo. Mas por quê? Porque momentaneamente a visão que tu tem, ela gira em torno daquilo. Mas o que o teu pai oferece é muito mais do que esse brinquedo. Esse brinquedo é momentâneo. Passageiro, né? E tu falou ali em Jesus no começo, e a oração que a gente tem como base é o Pai Nosso, né? Ele já chama Deus de Pai e diz que é nosso. Então, para a gente perceber a grandiosidade disso. E no exemplo desse rapaz ali, que disse que não pediu para nascer, e a gente já ouviu muitas vezes isso, né? Parece, é uma forma muito fácil de se isentar de qualquer coisa que existe no mundo. Mas falta para ele a compreensão, falta para ele os conceitos mais básicos, né? E uma coisa que a gente sempre repete, com qualquer conversa, se tu não conceituar Deus, a conversa já começa a ir para o lado diverso, porque é a base de tudo, é a base de qualquer coisa. Ah, mas eu estou falando de uma coisa bem material. Coloca Deus naquilo ali para ver a diferença que aquilo ali se torna. Na vida, mais ainda. Eu até nessas questões eu sou mais radical ainda, né?
Hoje, claro, a gente entende tudo, a gente respeita tudo e está tudo certo, mas hoje essa questão de Deus, né, isso aí é primário. Mas digamos, eu vou ler o livro de um cara, ou eu vou estudar, né, o que ele está ensinando. Se ele não é reencarnacionista, se ele não tem, né, na linha de entendimento dele a questão de uma lei básica, que é a reencarnação, eu não sigo adiante. Né? Não que eu seja melhor do que alguém ou Sim. menos do que alguém, mas eu vejo que ali não tem uma base sólida. Tem uma limitação, né? Não existe, pode ter muita verdade, pode ter coisas muito boas, mas quando a pessoa ela não vê a vida numa questão reencarnatória, né, que é que nem aquela velha história, Jesus está passando lá para o cego de nascença, né? De quem é a culpa? De quem é a culpa? Eles pedem para Jesus. É do filho ou é dos pais? E Jesus diz, não é de nenhum dos dois, é para que se cumpra a justiça de Deus. Então, que Deus é esse? Né? Que justiça é essa? Exato. Então, enquanto nós não compreendermos essas coisas maiores, digamos assim, enquanto nós não nos rendermos a esses valores, não nos rendermos numa forma submissa, e sim numa forma de entendimento, né? Então, tem que ter essa questão primária. Que é Deus, quem sou eu, quem é meu irmão, né? Quem é o meu próximo, para quê? Para que a gente possa se situar. E tu te situando dentro da família, tu vai ver que tu tem um papel muito importante, né? E esse papel, ele cai, né, em dois preceitos básicos, né? Nós poderíamos citar as 10 leis, mas cai basicamente em 2 leis básicas, que é amor e trabalho. Então, o que rege a família é isso. Então, às vezes, por isso que o caminho da perdição é largo e o que conduz a Deus é estreito, né? E ninguém quer saber disso. Todo mundo quer saber dos seus direitos e muitas vezes não tanto dos seus deveres. Exato. Deus tem que me servir, né? Não, até retornando, realmente o conceito de Deus ele é primário e é básico, porque se tu não entender Deus, a questão da reencarnação, que é uma questão lógica, porque faz parte do contexto, ela não acontece. E aí, se ela não acontece naquele ali, tu vê a vida de que forma? De uma forma extremamente pequena, limitada e perversa. Quando Jesus diz, né, nós citamos várias vezes, mas Jesus é intocável, por isso que a gente tem que se apoiar nele. Ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto, né, vos será dado. Tudo de acréscimo. Tudo de acréscimo. O que é o resto? Esse é tudo que nós estamos brigando hoje. Né? A questão da alimentação, a questão do vestuário, a questão da segurança, a questão das relações sociais. Isso é o resto. Então, buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça? É como funciona a lei. Né? E a lei, ela não é uma lei punitiva. Né? Ela é uma lei que ampara, né? É uma lei que assiste. Porque dentro da própria lei tem a questão do amor e do trabalho. Então, se tu, né, sendo dentro da família, tu já tem uma certa, digamos assim, um certo entendimento, né? O que esse entendimento te obriga? Assistir os menores, fazer pelos menores, trabalhar por aqueles que não podem, né? Fazer a tua parte. E nós ainda não entendemos a sutileza, né, e a grandeza desse princípio. Que é profundo, né? Mas tudo isso é quase uma introdução para falar da importância da função pai, né? Sim. Da função pai. Porque aí, inclusive no livro dos Espíritos ele fala sobre isso, né? A única missão que nos foi confiada, né, foi a paternidade. Né? Assim, para ver o quanto pouco nós temos de responsabilidade como almas num processo evolutivo. Então, a única coisa que nos foi dito e vai nos ser cobrado
é a questão da paternidade, de sermos pais, né? Então, nós temos a graça de receber almas e, através da nossa atitude, do nosso exemplo, conduzir essas almas, e haverão dias que nós vamos ter que prestar contas sobre o que nós fizemos, né, com o tempo, ou o amor, ou o trabalho que foi dedicado para essa missão que eu tinha. Coisa que muitas vezes nós não temos noção, né? O nosso modelo humano, ele não foca nessa responsabilidade, nessa grandiosidade que é essa oportunidade que nos é oferecida. Porque na visão espiritual, tu está recebendo um irmão teu que tem algum laço contigo, que aí pode ser um laço afetivo ou um laço para vir a ser afetivo, mas através desse momento a gente tem a grande chance de fazer, de criar, de cultivar alguma coisa eterna, alguma coisa boa, a nível eterno. Então, quantas vezes nós, no fim de uma jornada, a gente se coloca assim, pô, o que eu fiz nessa chance que foi me dada? Meu filho veio com uma tendência, com um problema, eu consegui ajudar ele, ou eu me afastei, eu deixei que fosse os mecanismos que eu não entendo da vida, que se ocupassem disso, ou terceirizei para outra pessoa fazer. O que eu realmente auxiliei ele, e o que eu me transformei nessa relação que foi me oferecida. Eu acho que são questões que eu disse antes, né? Hoje o nosso modelo familiar, ele é muito mais próximo. Hoje, e não digo isso colocando culpas no passado, não é nada disso, são caminhos que se vão formando ao longo das décadas, dos séculos, que caminham nessa direção, que andam nessa proximidade. Hoje nós temos essa grande viagem próxima daqueles que são os nossos filhos, e que através dessa proximidade, é claro que a gente ajuda muito, né, porque temos mais experiência em alguns aspectos, mas o quanto a gente aprende nessa oportunidade que nos é oferecida de sermos pais e aprendermos a nos modificar, aprendermos a observar o que eles nos oferecem, o que eles pedem de nós, que nada mais é do que aquilo que Jesus coloca, né? O amor, desenvolver essa questão do amor profundamente em nós, por um ser que ainda é pequeno, necessitado de tudo, exigente de carinho, de atenção, de afeto, de todo tipo de assistência que a gente pode possibilitar para ele. Por isso que, para que a gente possa ter, digamos assim, essa força, esse entendimento, é necessário, né? Sair daquele Deus milagroso, sair daquele Deus que é um velhinho, né? Daquela coisa de um céu eterno, de um inferno eterno, sair daquela questão do nada, né? Onde que, então, a partir do momento que, né, Jesus diz, tudo aquilo que está ligado na terra está ligado no céu, e o que está desligado na terra está desligado no céu, significa dizer assim, tá, qual a minha relação com esses que estou próximo a mim? Né? Por que ele é meu filho? Se nós somos eternos e a morte não vai ceifar, se nós não vamos para um céu eterno, né, de delícias, e para um inferno eterno de sofrimento, o que a vida reserva a cada um de nós? Eu que hoje desempenho um papel de pai, e ele que hoje desempenha um papel de filho. Então, quer dizer, como é que nós vamos dar continuidade nisso? Como é que eu vou me sentir com aquele filho sabendo que eu perdi mais tempo na minha vida cuidando do meu jardim do que da educação dele? Como é que eu vou, né? Não é nem me apresentar, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos, né? Como é que eu vou, digamos assim, recebê-lo, ou ele vai me receber em toda essa minha omissão, em todo esse meu descaso, né, numa questão tão importante que é a questão
da paternidade e a questão do filho também, né? Dele entender o porquê que tu é pai, porquê que ele é filho, a condição que ele está, a condição que tu tá. Então, eu acho que o mais difícil nisso tudo para nós ainda são esses clichês mentais, né? Essa educação que a gente teve muito primária, muito fechada, né? De que a gente não sabe de nada e a gente acha que não vai dar em nada e ainda acha que vai para o céu e que Deus vai salvar nós porque ele é um velhinho caquético e que não sabe de nada, né? E isso não existe. A gente ser humano, né? Não nós, a gente como todos, nós nos baseamos muito nos modelos para justificar a nossa inoperância, muitas vezes. Eu quero dizer o quê? Mas no tempo do meu avô era assim, no tempo do meu pai... Mas era o tempo deles. Eles faziam o que estava dentro do tempo deles. Nós temos um contexto totalmente diferente, nós temos possibilidades que nos são oferecidas hoje totalmente diferentes. Então, nós temos que viver dentro do nosso tempo, não ficar preso, porque isso impede que a gente consiga fazer essa transformação. Jesus, ele trouxe o que? A lei do amor, né, para a humanidade. Ele nos mostrou o amor no seu mais amplo entendimento. A nossa oportunidade encarnatória é para desenvolvermos o amor. E essas relações de pai e filho, elas são talvez a maior chance que nós temos de desenvolver esse amor que nós muitas vezes está tão guardado que a gente não consegue ver ele, que a gente não consegue expandir ele. Então, nos está sendo oferecido uma oportunidade. Eu tenho que entender isso. E quem está me oferecendo? Aquele que está sobre nós, a criação, o Criador, está nos possibilitando uma oportunidade única de sermos pai de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, não interessa quantos, quanto mais melhor, mas que a gente consiga extravasar aquilo que está guardado há tanto tempo dentro, que a gente ainda não, nesse processo evolutivo do ser humano, não se teve ainda muita chance de fazer com que isso venha à tona, né? Então... É por isso que nós reiteramos a questão da necessidade, né? Do estudo, do aprendizado, do trazer para os dias de hoje. Porque naquele tempo, né, nós éramos uma família de 11, passávamos necessidade, sim, mas o nosso pai, ele entre aspas, ele estava presente, não faltava nada para nós naquilo que era possível. Aí tu vai me dizer, não, mas era uma igreja opressora, né? Eles tinham medo do diabo e por isso que faziam as coisas, mas eles faziam. Hoje não. Né? Hoje as pessoas não fazem, não se preocupam e o pior de tudo, acho que não vai dar em nada. Né? Então, eu não sei se eu falei aqui, mas um amigo meu, ele tem 26, 27 anos, é um cara novo, né? E se formou agora esses dias e tal, e aí ele diz que na própria faculdade tinha amigos dele, né, com essa idade, 25, 26 anos, fazendo vasectomia para não terem o perigo de serem pais. Perigo. Entendeu? Uhum. Então a gente vai argumentar o quê? Né? Entre aspas, né? O que nós vamos argumentar? Então, por isso que naqueles que nos ouvem, naqueles que entendem um pouco, naqueles que enfim, né, até pensei, eu acho que foi essa semana que passou, eu vi uma situação que aconteceu comigo, né? E aí eu disse assim, pensei comigo, eu digo, eu acho que nós não temos que ter um coração duro de juiz, né, julgando, e sim um coração bom, né, que assiste, que ampara, que compreende, que sabe onde é que está, né? E não aquela coisa, hoje nós temos o conhecimento e o conhecimento nos tornou duros, o conhecimento nos tornou juízes, né? Então, e aí então nós, ao invés de sermos úteis à grande obra,
amparando, auxiliando, recebendo, acatando, porque às vezes não precisa ser obrigatoriamente meu filho carnal, né? Então, como numa tribo, né? Numa tribo, ele não precisa ser teu filho, e todos agem como pais. Agora, tenta educar ou tenta dizer qualquer coisa contra uma criança no mercado, contra assim, vendo o pai e a mãe ali perto. Tu entende? O pai e a mãe deveriam dizer, não, tá certo, é assim que tem que ser. Não, porque esse é meu filho, o que tu quer? Então, verdadeiramente, nós vamos, e o evangelho é libertador. Né? Felizes, né, aqueles que tomarem as suas cruzes e seguirem o evangelho de Jesus. Porque os demais, assim, a maioria, é tudo cego, que conduz cego, e ambos cairão no precipício. De novo, Jesus. Então, não é que estejamos nós aqui pregando, né, um apocalipse. Catástrofe. Não, nós estamos aqui demonstrando que existe um significado, que existe uma proposta de trabalho e que a maioria de nós está dando uma de esperto. Né? Não, vou fazer de louco, não precisa, para quê? Né? É mais fácil. Sim, sim, mas quem que vai tocar a obra? Quem é que vai fazer a coisa fluir? Né? Que nem hoje, né, o Veiedo aí, nós, já está pensando, quem que vai me cuidar? Sim, porque tu não fez nada. Né? Temos lá um filho e ainda mal educado que está louco por nós. Sim. Mal educado por nós. Responsabilidade nossa. Tu entendeu? Que todo o capital que tu trabalhou e tal, tu vai deixar para ele, e ele com esse capital ele vai te botar num spa. Tomara que ele consiga um spa, né? Senão ele não, com o teu dinheiro ele vai conseguir. Ele vai botar nós num quartinho no fundo da casa. Não, se tiver perto dele até uma boa. Não, mas ele vai te botar numa clínica. A gente vai ficar lá que nem um repolinho. Cada vez mais. Não, vivendo que nem um repolho, né? Recebe água, luz, tudo certinho, e é um repolinho. Esse é o meu papai, e esse é o meu filhinho. Que espetáculo, né? Por isso que eu digo, que bom que nós estamos aqui, que bom que existe o Evangelho, que bom que nós começamos a compreender, né, essa questão de Deus nosso Pai, e que a gente possa, né, nessa questão de Deus nosso Pai, sermos bons pais. Né? Sabe que essa semana, isso já tinha acontecido várias vezes. Né? Eu sou pai há quase 29 anos, efetivamente, nascida. A gente começa o processo de pai já um pouco antes. Mas essa semana, de novo, num grupo de amigos, eu comentei. Tinha alguns ainda que eram solteiros, que não eram pais. Eu disse assim, a melhor coisa que pode acontecer para nós homens é ser pai. Porque é uma experiência única na vida e que muda tudo para melhor para nós. E eu já digo isso, eu venho repetindo isso há muitos anos. Porque desde que eu me tornei pai, eu vivenciei isso e essa sensação que eu tenho, eu transmito porque, como conselho, vamos dizer assim, como orientação, aproveitem, usufruam desse benefício que a vida nos dá. E, realmente, eu vejo como a grande oportunidade que nós, homens, temos de, como eu disse antes, de transformação, de ter alguém sob o teu cuidado e que tu pode ali semear realmente coisas boas e que vão frutificar todas elas, todas. Então, olha a responsabilidade, a bondade que nos é oferecido de fazer isso, de ter essa chance, né, de ter esse terreno tão fértil, tão próximo, e eles a forma de viver dos filhos, principalmente quando pequenos, né, que eles são mais inocentes e tudo mais, eles puxam de nós aquilo que eu disse antes, que está guardado, às vezes tão profundo, né, tão no modelo dos nossos antepassados, eles parece que vão lá e extraem, eles abrem e trazem para fora esse sentimento que a gente nem sabia que tinha. Mas qual a maior chaga da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Hoje, se nós formos falar sobre paternidade, maternidade com jovens, meninas ou meninos,
eles não vão acatar a tua ideia. Sim. Eles vão achar que é um conceito teu e que tu às vezes quer impor para eles, numa questão egóica, numa questão orgulhosa da parte deles, que não compreendem todo o sistema, né, de como funciona. Agora, por que às vezes a gente teima tanto nisso? Porque é uma transformação. Né? Quando tu não tinha filhos e tu passa a ter filhos, a tua vida é outra, totalmente diferente. Mães podem falar sobre isso muito mais do que nós, e pais podem falar disso como nós. Porque para mim, a minha vida, antes do meu filho, era uma coisa. Depois do meu filho, foi outra coisa. E eu te digo, não existe significado na vida, para mim, né, hoje, digamos, sem tu de repente ter essas almas ao teu redor. E que às vezes, penso comigo mesmo, são poucas, né, no meu caso. Né, no meu caso específico, foram poucas. Então, mas por quê? Porque tu chega num ponto que tu vê que o que tem sentido, né, o que tem significado e o que é efêmero, né, o que passa. Então, o amor de um pai para um filho, a relação de amizade de um pai para um filho e vice-versa, é uma coisa eterna. E agora, viver um mundinho fechado, egóico, ali, sem ninguém ao teu redor, deve ser um espetáculo também, né? Porque não tem ninguém que vem te pedir qualquer coisa. Que atrapalha a tua estrutura, né? Que dá aquela desarranjada, que te faz... o que eu vou fazer? Eu tenho que continuar. Exato. Né? Então, é para nós ver aonde nós estamos. E é esse o convite que a gente faz, né? Para todas as pessoas, para que a gente acorde, né? Acorde pro Evangelho, acorde para a vida, entenda que tem um significado, entenda que tem um porquê, entenda que existem coisas espetaculares que nos aguardam. Porque se somos crianças dentro da família e mesmo assim recebemos, imagina quando formos bons adolescentes, o que o pai não vai confiar para nós? Né? Se cada um de nós der motivo, né, ou mostrar que merece, ele vai confiar cada vez mais. Por isso que, né, Jesus diz lá, muito bom, servo bom e fiel. Como foste fiel no pouco, dar-te-ei muito poder. É assim que funciona. Né? Se eu te dou uma oportunidade de trazer filhos e tal, e tu não faz nada. Se eu te dou uma oportunidade de tu construir comigo, tu não constrói. Se eu te dou uma oportunidade de tu me manifestar, tu não me manifesta, tu está contra mim. Como posso estender sobre ti mais coisas? E aí hoje a gente sofre doenças inacreditáveis, e a gente acha que isso tudo são pipoquinhas de Deus que caem sobre as nossas cabeças. Não, é a lei que atua. Porque quando te dei, o que ele fez com o talento? Ele enterrou. Então tira daquele que tem 1 e dá para aquele que tem 10. Porque aquele que até o pouco pareça ter, o pouco ser-lhe-á tirado. Agora aquele que tem, muito terá, e terá em abundância. Desde que atenda. Aí a gente vai dizer, não, mas a lei é muito dura, é difícil. Não é. É duro com quem é mole, né? É duro com quem é mole, porque Deus é Pai bom e justíssimo. E a única coisa que Ele pede para nós é um pouco de boa vontade e trabalho, porque Ele nunca te dá uma cruz mais pesada que tu possa carregar. Né? Então quer dizer, sai dessa. Usa, né? Não, eu digo... Argumenta isso tudo. Então a gente vem com aqueles mentalismos, a gente vem com aquelas ladainhas, a gente vem com, né, com aquelas coisas que não tem nada a ver. Quando que Deus é Pai, Ele é muito simples, Ele só quer coisa simples. Mas Ele quer trabalho, Ele quer atitude, Ele quer comprometimento, Ele quer fidelidade. E tudo isso, né, a gente pode oferecer. Com certeza, fidelidade. Ele não quer um filho perfeito, Ele quer um filho fiel. Isso. Que faça aquilo que ele pode. Dedicado. Dentro daquilo que ele crê. Então, Dia dos Pais
Dia dos Pais, né? Eu estava me lembrando num livro de Ramatiz. É claro que quando a gente fala de alguma coisa, inclusive o que é narrado num livro, não é uma coisa única, não, é só assim. Então, falando isso para que não seja uma coisa levada ao pé da letra também. Mas ele coloca assim, ó, tu resolveu fazer a vasectomia lá com teus 20 e poucos anos, não vou ter filhos. Tudo bem, tu pode não acreditar em reencarnação, mas tu vai reencarnar. Tu vai reencarnar onde? No vizinho, porque tu não tem descendente para cair de novo na família, sim, por exemplo. Então sim, ele diz assim, nós estamos limitando as nossas voltas, limitando entre aspas, né? Limitando aonde a gente vai cair. De repente tu cair com pais que já têm um vínculo contigo, talvez tu tenha que começar um processo novo, né? Mas tá tudo certo. Então, como eu disse, não é nada tão fechado. Mas é pra gente pensar também, né? É por isso que a gente tem que voltar ao normal, né? Dia dos Pais, amanhã, Dia dos Pais. Então, que a gente se possa olhar, né? Eu digo que a gente possa se olhar, nós pais, né? Olhar para os nossos filhos e os nossos filhos olharem para nós, porque eles também têm que reconhecer que nós somos pais. Uhum. Mas de uma forma um pouco diferente, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que esse cara está aqui comigo, né? Qual a relação que a gente tem? O que eu posso fazer nessa relação que me honre, né? Que, indiferente ao tempo que eu me encontrar com o meu pai ou com o meu filho, eu posso olhar no olho dele e dizer, né? Ter boas lembranças, bons sentimentos, né? Que é o que nos une verdadeiramente. Sim, né? Dizer que tu fez um bom trabalho. Uhum. Ver que, no mínimo que eu conseguia. Claro, tu não foi o melhor pai do mundo, mas com certeza tu deu o teu melhor. Tu foi dedicado. Né? Eu não fui o melhor filho do mundo, mas com certeza eu reconheço aquilo que tu fez. Então, acreditamos nós que um grande passo já seja isso, né? Reconhecermos que temos, reconhecermos que somos. E agradecermos através disso, né? Pelo Através reconhecimento. Desse reconhecimento, através desse comprometimento, né, de um trabalho mútuo, né? Onde hoje tu está num papel de pai, onde hoje eu estou num papel de filho, e eu num papel de filho tenho que fazer a minha parte, e tu no papel de pai, tu tem que fazer a tua parte. E ambos, nós dois, fazermos o nosso melhor, porque ambos dentro da família, né, acreditam, se submetem. Te lembra que nós lemos lá obediência e resignação, né? Sermos obedientes e resignados, cada um dentro do seu papel. Então, amanhã, Dia dos Pais, presente, coisa e tal, beleza, não tem coisa mais bonita, não tem coisa... Mas eu acho que nós temos que ter propostas maiores, né? Chegar para ele e dizer, para o teu filho, né? Dizer, meu velho, nós estamos nessa junto, né? Tamo junto. Vamos ficar por um bom tempo. Não vai ter o que separe isso. Não vai ter o que destrói uma relação de amor e de verdade. Não existe. Então, por isso que, muitas vezes, a gente tem que ter essa grandeza de, quebrando a questão do orgulho e do egoísmo, sermos humildes com os nossos filhos, sermos humildes com os nossos pais, né? E verdadeiramente nos auxiliarmos nessa grande jornada que é um aprendizado mútuo, onde que um ensina o outro. Amanhã, né? O famoso Dia dos Pais. O presente, ele é importante, ao meu ver, porque cada vez que eu olho para ele, eu me lembro daquele momento. Ele faz aquela volta. Mas o presente mesmo é a presença, é a relação construída. Isso é o que faz com que a coisa tenha sentido, esse dia tenha sentido. Porque gratidão, ela não pode ser uma palavra vazia. Eu tenho gratidão. Mas por quê? Porque é um negócio que se fala muito, né? Ela tem que ser reconhecida, ela tem que ser falada por um reconhecimento de uma vivência. Então, nós somos gratos a várias coisas, e eu sempre digo, tem muita coisa que a gente nem percebe. A gente ganha tanto
do Criador, e a gente nem percebe para poder agradecer. Então, às vezes a gente diz assim, eu sou grato a Deus, mas eu sou grato verdadeiramente por uma meia dúzia de situações que eu percebo dele. As outras eu ainda não consegui abrir. Então, que a gente consiga também ter essa busca de conhecer cada vez mais quem é Deus, de que forma que ele atua sobre nós, inclusive através dessas relações que a gente está trazendo à tona aqui, né? E que seja um dia, né? Não um dia, mas que sejam todos os dias, onde que a gente possa, que o primeiro mandamento é amarmos, né? Mas que a gente possa honrar a Deus, né? Tanto nós como filhos, honrando nossos pais, trazendo aquilo que eles nos ensinaram, dando uma sequência de trabalho, e tanto, né, nós como pais também estendendo aos nossos filhos aquilo que temos de melhor. Então são oportunidades, e eu acho que não existe melhor coisa, né, Antônio, do que tu não ter medo de nada, não ter, no livro dos espíritos, eu teria que achar isso aí, de quando um espírito desencarna, o maior medo que ele tem são os olhares que se voltam a ele. Interrogatórios, né? Então, quer dizer, tu fez a coisa tranquila, tu fez o teu melhor, tu está justificado, tu não tem problema, ninguém vai te cobrar. Isso que é importante, né? Então, isso é muito importante. Desempenhando de uma forma madura esses papéis, né? Um papel de pai, o papel de filho, que todos nós somos, e fazendo o nosso melhor nesses dias. Um grande abraço, estejam sempre conosco, que a gente possa sempre nos auxiliar, né? E que a gente possa também levantar essas bandeiras maiores, que são o Evangelho de Jesus, que são a questão da própria doutrina espírita com a sua base científica. Um grande abraço. Obrigado pela companhia de todos. E vamos continuar, feliz, né? Vamos, continuar a rádio agora mais um pouco. E um feliz Dia dos Pais amanhã a todos, seja presencial ou seja em pensamento, essa nossa conexão com eles. Então, um bom domingo a todos.